Quantos podem celebrar esta vitória nessa noite? Aplauda ao Senhor. Aplauda, irmão. Tudo que tem fôlego, louve o nome dele nessa noite. Misture essas palmas com glória a Deus e aleluia. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, igreja. Eu queria dar continuidade a algo aqui, dentro do mesmo contexto do que o pastor Eduardo estava falando. Eu havia separado Marcos 5, mas você precisa entender quando Deus abre o curso de um rio, né? E deixar a água seguir e fluir. E ali meditando sobre este momento que o pastor Eduardo estava pregando, de pé assim como estamos agora mesmo, eu queria falar alguns versículos aqui de 1 Samuel capítulo 16, que é exatamente esse momento da batalha, aonde o texto vai dizer assim: então disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com uma espada e com uma lança e com um escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu desafiaste. Neste dia, isso aqui me chama a atenção, versículo 44 do capítulo 16. Neste dia, e aí agora a gente entra numa atmosfera totalmente profética, porque como eu já disse, eu não ia falar nada disso. Mas enquanto o pastor Eduardo está ali pregando, o Senhor me relembrava novamente essa cena, esse momento tão conhecido na história bíblica e do mundo. Olha a ousadia de Davi, irmãos. Neste dia, se você entende o que é uma atmosfera profética, abra comigo a sua boca agora e diga assim: hoje. Isso. Faz uma cara de decidido para quem está aí do seu lado, para o seu vizinho, e fala assim: é hoje. É, meu irmão, nós não vamos adiar para amanhã, não. É hoje. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Nós vamos orar, porque é hoje. Aleluia. Neste dia, o Senhor te entregará na minha mão, e eu te ferirei. Rapaz, olha como é que Davi está. E arrancarei de ti a tua cabeça. Gente, eu não sei, vai ver, você pensou que estava entrando num culto light, né? Olha para o teu irmão aí e fala: eu entrei numa guerra. Meu filho. Aleluia. E aí você pensa: calma, Camila, eu não sei se eu estou preparado para isso. Eu não sei se eu estou preparado para isso tudo que está acontecendo aqui, meu irmão. Pois para este dia o Senhor te preparou. Para este dia chamado hoje. Cada dor, cada afronta, cada humilhação, cada vergonha te transiciona nessa noite para um tempo de empoderamento. Tem gente que te conhece e te conheceu até hoje, mas vai se estranhar com a tua nova atitude, teu novo comportamento. E que comportamento é esse? A expectativa de quem está ao seu redor não determina mais a assertividade das suas decisões. Você vai para cima. Meu Deus, eu estou sentindo tanta autoridade de Deus aqui. Você vai para cima. Olhe para cá. Você não vai orbitar mais em volta de ninguém. Você não vai mais ficar orbitando em volta de ninguém. Eu estou pregando isso aqui, estou sentindo o temor do Senhor. Você vai mudar de atitude. Irmãos, eu estou sem sermão hoje. O que eu estou falando aqui não é fruto de estudo, não. É fruto de uma atmosfera profética, debaixo de uma palavra. O Senhor está dizendo: você sempre me pediu para mudar e não conseguiu mudar, mas nunca parou de me pedir para mudar. E estava sempre dizendo: Senhor, me ajuda a ser mais forte, me ajuda a ser mais corajoso, me ajuda a ser mais determinado, me ajuda a ser mais focado. Pois assim te diz o Senhor: por este dia, para este dia, tu perceberás a partir de hoje uma mudança no teu comportamento. Haverá uma mudança
eu estou falando aqui é de Deus e não é de mim. Quem estiver à sua volta por estes dias vai dizer: você está diferente. Vão dizer para terceiros acerca de você: vigia com ela, vigia com ele. Por quê? Porque agora ele tá solto, tá solta. Pastor Eduardo pregando, falando da armadura de Saul, e Deus falando comigo: porque quem vai para a guerra é você, não é quem te envia. É você que vai. Então não dá para ficar baseado na expectativa que as pessoas estão colocando ao seu redor. Agora, uma coisa, é só esses 2 pontos, não precisa nem sentar não, que a gente vai orar e vai fazer o que Deus mandou aqui. Porque você tem que entender quando é Deus que está dirigindo o negócio. E a gente está aqui debaixo de direção divina e não de protocolo humano. E pastor Eduardo pregando, e Deus falando comigo que Ele nos preparou até esse dia. Tudo que você viveu até hoje te colocou nesse momento da vida. Que momento, Camila? O momento onde você começa a ser responsável pelas suas decisões, sem que um profeta te diga: assim diz o Senhor. Sem que você dependa de um sinal, como Gideão. Primeiro vê-lo seco, em volta molhado, depois vê-lo molhado, em volta seco. Eu estou falando isso aqui, irmãos, debaixo de uma instrução mesmo, é didática, tá? Ele pregou e eu estou trazendo a didática prática do que Deus está mandando a gente fazer depois dessa direção. E você estava travado, não só pela armadura. Tem gente aqui que já tirou a armadura agora, enquanto ele pregava. Eu tirei a minha desde o primeiro dia que eu vi essa mensagem. Tirou a armadura. Só que ainda assim você fica um pouco paralisado. Mas agora não é pelo peso externo. É pelo costume de já ter aprendido a se comportar e se mover só debaixo do assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. E aí quando Deus não fala, você já pode ir, mas não vai. Você já pode fazer, mas não faz. Porque você fica esperando a irmã de blusa roxa com saia amarela tocar no teu ombro direito. Você fica esperando o pastor falar a palavra X ou Y para você entender aquilo como sinal e fazer o que tem que fazer. Agora falando bem rapidamente, superficialmente, sobre o capítulo 16, no episódio em que Davi enfrenta Golias, diga para mim, em que momento Samuel apareceu e disse: vai contra esse gigante? Ou em que momento a voz do Senhor se manifestou a Davi, dizendo: vai que eu sou contigo, Davi? Em que momento isso aconteceu no texto? Nenhum momento. Porque quando você tem uma vida com Deus, e Deus está me mandando dizer isso aqui, quem tem ouvidos ouça. Você não caminha comigo desde ontem e nem desde anteontem. Nós estamos caminhando há um tempo juntos. Até quando? Por que Gideão pediu velo seco, velo molhado, depois velo molhado e em volta seco? Porque ele estava vendo naquele dia. Ele estava vendo que outras gerações caminharam com Deus que não a dele. Ele não estava consciente de que era Deus falando com ele debaixo do carvalho que estava em Ofra, lá no quintal do seu pai. Não, ele não estava. Mas Davi não é como ele, Davi é como nós. A geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Você não é o tipo de crente que abre devocional como horóscopo. Deus está mandando eu dizer isso aqui. Tem gente que não está mais focado no horóscopo, mas falei certo, é isso mesmo. Mas troca a atitude do devocional como se fosse isso. Ah, aquilo ali, então hoje isso aqui é um sinal disso ou daquilo. Caminhos que já estão abertos. Decisões que já estão assentadas e aplainadas na mente. Coisas que não é de agora. Deus está mandando dizer isso aqui. Há meses eu venho falando com você. Há semanas eu venho te sinalizando de maneira consistente, de maneira pontual. Mas você fica esperando um assim diz o Senhor, um Samuel descer uma montanha e apontar um caminho para você. Só que hoje o nosso Deus nos trouxe nessa tarde para dizer: a tua atitude muda a partir dessa noite. Você vai para cima desse gigante. Enquanto o gigante afrontava Davi, era ele que vinha. Se você olhar os versículos anteriores, ele vai chegando e ele vai dizendo: o que é isso que mandaram para lutar comigo? É um cachorro? Ele vai ameaçando, vai diminuindo. Só que tem uma hora que ele para. E aí quando ele para, essa é a hora que agora Davi vai falar. E aí quando Davi fala, quem se aproxima é ele. Quando você tem certeza de que foi chamado exatamente para o que está fazendo agora, e está empoderado pela justiça, pela vida que leva com Deus, por tudo aquilo que você tem feito para a glória de Deus, você não espera mais o gigante se aproximar de você, é você que vai para cima dele.
E eu estou aqui para liberar essa palavra e dizer para você que essa semana não é semana. Não é. A banda pode voltar, mudou tudo, tá? A banda pode voltar todo dia que a gente vai encerrar. É agora, a gente vai orar junto, vai fazer tudo junto. Não é mais ele que vem para cima, é você que vai para cima. Você que vai para cima. Você está me ouvindo agora e está pensando: Camila, será que eu tenho essa coragem? Pois Deus me manda dizer: você vai mudar tanto de atitude que até você vai se desconhecer. Até você. As pessoas vão ver: eita glória! As pessoas vão perguntar assim para você: como é que você conseguiu fazer isso? Você vai dizer: menina, nem eu sei, eu recebi de Deus uma palavra, e quando eu vi eu já estava vivendo o cumprimento daquilo que Deus disse que eu viveria. Davi foi para cima, irmão. Davi foi para cima. 5 pedrinhas numa bolsinha, uma funda, uma pedrinha nela, foi rodando, girando. Ele não tinha muita força comparado ao gigante, mas ele tinha 2 coisas que eu vou orar para que Deus nos dê nessa noite. Quando você coloca a pedra na funda e você gira ela, é a velocidade que emprega a força, isso é físico. Então, à medida que ele girava a funda, a velocidade dava poder, abre aspas, àquela pedra. Então, o giro era para trazer velocidade, e a funda era para dar direção àquela pedra. Camila, o que Deus está dizendo? Deus está dizendo: antes desse ano terminar, eu vou te dar velocidade e direção. O pouco que você tem, a maneira como você caminhou até hoje com o que você tem, não foi nada emprestado, é pouco, mas é o que você tem. Já foi ridicularizado em alguns momentos, mas olha onde você chegou. Deus está fazendo com o que você tem. E dentro disso que você tem, irmão, isso aqui é palavra de fé mesmo. Daqui para dezembro, tua empresa, teu ministério, tua família, tua maternidade, tua paternidade, todas as áreas de exercício da sua vida serão alvos da velocidade e da direção de Deus. Meu Deus. Diga comigo: velocidade e direção. Deus vai usar a tua mão e através dela vai agir com velocidade e com direção. Com velocidade e direção, ele vai caminhando em direção àquele gigante. Vai girando aquela pedra dentro daquela funda, meu irmão. E ele começa a ameaçar o gigante. Só que na verdade, se a gente for falar bem, ameaça quem fazia era Golias. Crente não faz ameaça, crente faz promessa. Quem fez ameaça foi Golias. Mas Davi vai fazer promessa. Deus está te dando autoridade hoje aqui para fazer promessa. Você vai dizer a todo veículo de afronta, não só no seu interior, mas fique livre para verbalizar nessa plataforma de segurança que estamos aqui dentro hoje. Pode verbalizar: dívida, tu não me envergonha nunca mais. Vício, eu vou para cima, você não me afronta e não me humilha mais diante da minha família. Deus está dizendo: ei, no tempo da humilhação, Golias vai subindo e vai humilhando. 40 dias, 40 é fechamento de ciclo. Quisera que eu pudesse pregar outra palavra, mas ainda bem que Deus não me permitiu, porque este é o 40, e 40 na Bíblia é o que? Abertura e fechamento de ciclo. E o texto diz que no dia que Davi chegou naquele campo, aquele era o 40º dia. Então profeticamente o que Deus está falando para nós aqui nesta noite: o tempo da humilhação fechou o ciclo, e agora é o tempo de você fazer as promessas que eu te empoderei. Comece a dizer tudo aquilo que Deus te empoderou para dizer. Comece a dizer: eu vou ser constante, eu vou ser disciplinado, eu vou ser disciplinada, eu vou avançar, eu vou romper na minha vida espiritual, eu vou quebrar com os bloqueios emocionais. Deus está nos autorizando a criar uma atmosfera de promessas. Ele está dizendo: ei, o tempo da humilhação acabou, agora é o tempo em que você vai para cima daquilo que te afrontava. Davi vai girando a fundo e vai indo para cima.
Davi vai girando a fundo e vai indo para cima. E ele diz para ele: eu vou arrancar a tua cabeça hoje. Meu Deus, eu estou sentindo tanta graça de Deus aqui. Olha para esse irmão que já está com vontade de sentar e diga para ele: é guerra. Você não falou, diga: é guerra. Agora, se você tem lenha para queimar, olha para o vizinho aí e diz: e eu não estou entrando para tentar. Diga: eu não entro para tentar, eu estou entrando para ganhar. Vai para cima, Davi. Vai para cima, Davi. Tua vida te preparou para este dia. Você não está desprotegida. Você não está desprotegida. Você não está desprotegida. Você está seguro. Você está segura. Você está debaixo de palavra. Você está debaixo de direção. Chega! Chega! O ciclo da afronta acaba hoje, Israel. Há uma unção aqui. Há uma unção aqui. Há uma unção aqui. Vamos orar debaixo dessa unção agora mesmo. O mundo espiritual é dinâmico. Quem ainda me ouve, completa, por favor. Eu disse que o mundo espiritual é... As janelas dos céus estão abertas sobre nós nesta noite para envio de poder. Para envio de poder. Feche os olhos, cerre os olhos, não abra por nada. Esforce-se para entrar agora numa dimensão espiritual mais profunda nesta noite. Feche os olhos, se esforce, desconecte-se da terra agora. Todos os gigantes que andam te afrontando, dívidas, afrontas familiares, conjugais, ameaças infernais, espírito do medo, doenças psicossomáticas. Eu não sei há quanto tempo você tem lutado, mas feche os seus olhos agora e apresente diante de Deus os seus gigantes agora. E diga para o Senhor: Senhor, eles são grandes para mim, mas não são nada para ti. Eles não são nada para ti. Por isso, nessa noite, em nome de Jesus, nós te pedimos: recebe diante do Senhor cada palavra maldita, cada força empregada contra nós para a nossa destruição, para a destruição do nosso ministério, para a destruição da nossa família. Nós nos colocamos agora aonde a nossa milícia não é fraca, mas é poderosa em Deus, para a destruição de cadeados, de fortalezas da maldade. Arma os teus filhos agora, capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, pés calçados na preparação do evangelho da paz, espada do Espírito, escudo da fé. Arma Lagoinha Alphaville, arma o teu povo hoje aqui e coloca-nos para avançar, que possamos entender nesta noite que quando tu não está indo adiante de nós, é porque tu já nos empoderou e está cobrindo a nossa retaguarda. Repreende a retaliação do alto da cabeça até a planta do pé. Aonde houver um crente nesta noite, reveste, arma ele, empodera ela. Uribaracandele mandarabaya, choremanagasai.
Ei, Yose manchore manai, Uribaracandale manchore manai, sai. Tira o medo. Espírito de medo, o Senhor te repreenda. Sai dele, sai dela agora. Sai do lugar de governo das decisões. Espírito de medo, seja maniatado agora, preso, amarrado, vencido e sem força. E a unção que despedaça o jugo seja derramada nessa noite sobre todos aqueles que estão ao alcance da voz profética, da palavra do Altíssimo. Nós oramos em nome de Jesus. Vamos, digam comigo, em nome de Jesus. Eu oro em nome de Jesus. Diga amém. Diga amém. Vai pra cima! Não tenha medo, vai pra cima! Não temas, eu sou contigo! Não te assombres, eu sou teu Deus! Eu te tomo pela tua mão e te digo: não temas! Filha, não temas! Filho, não temas! Grite comigo, diga: hoje! Vou te dar mais uma chance. Grite e diga: hoje! É isso. Ai, Jesus. Chamou pra guerra, eu vou. Vai pra cima. Reage, Davi. Reage, Davi. Gira essa funda. Usa aquilo que você tem. Usa o que você tem. É palma que você tem. Usa palma. É glória que você tem. Diga glória. É aleluia que você tem. Diga aleluia. Aleluia. Ah, Senhor, vai agindo no profundo, no oculto e no escondido. Vai quebrando encantamentos e maldições nesta noite. Não é amanhã, é hoje. É hoje. O último cigarro que ele fumou foi hoje. O último trago foi hoje. O último gole foi hoje. 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 Ele não tem mais medo do escuro. A última noite apavorante foi hoje. Hoje. Ele vive. Rimaios. Canto lá machado. Deixa só o som do exército, só o som do exército. É badagas. Ei, hoje. Aleluia. 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 Davi acertou com apenas uma pedra e uma funda a cabeça de Golias bem no centro. O gigante caiu. Aleluia. Quando Golias caiu, creio eu que certamente ele já estava morto. Completa aí para mim, por favor. Nós cremos que certamente ele já estava morto.
Foi muito forte. Davi disse: olha, tu vens a mim com lança, espada, escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos não erra. Botou na mira, acertou, matou o gigante. Só que quando ele caiu, Davi foi lá, pegou a espada do gigante e arrancou a sua cabeça. E aí Davi pega a cabeça do gigante, né, com a mão e mostra, né, que descolou a cabeça do corpo. E aí Deus falou para mim: olha, quem vai fazer sou eu, mas eu vou deixar que você evidencie o que eu fiz. O que é evidenciar? O que é evidenciar? É a prova ou a contraprova de algo que você sabe que aconteceu. E para certificar a morte de Golias, Davi foi lá, cortou o pescoço, levantou a cabeça. Vou te dar um outro exemplo parecido para você compreender melhor o que é evidência. Eliseu dizia assim para Elias: eu quero que haja a porção dobrada do Espírito que está sobre você em mim. Aí ele disse assim: você me pediu uma coisa muito difícil. O que ele está dizendo? Porque o que você me pediu está comigo, mas não é meu. Ou seja, não depende de mim. Se você me vir quando eu for tomado de ti, assim será. Se você não ver, esse é o sinal que você não vai conseguir receber o que você me pediu. Só que ele viu, temeu, gritou, mas viu. E aí a evidência de que ele havia recebido o que havia pedido foi que a capa que era de Elias caiu sobre Eliseu. E aí ele pega aquela capa, dobra ela, coloca no Jordão e ele percebe que aquela unção que estava sobre Elias agora está sobre ele. E o tempo vai mostrar que realmente 2 vezes mais está sobre ele, porque ele fez muito mais milagres do que o seu mentor Elias. Agora eu vou te perguntar, vamos ver se você vai entender. A unção estava na capa? Não, a unção estava em quem? Em quem pediu, em quem recebeu, em quem? Eliseu. Em quem estava a unção? Só que a maneira dele entender que ele havia recebido foi quando ele percebeu que a capa abriu o Jordão para voltar no rio. Então o que Deus está dizendo? Ele está mandando eu dizer aqui: está feito. O gigante está morto. O que você me pediu, você já recebeu. Só que você fica assim: tá, mas isso é pela fé. Aí o que Deus está dizendo para a gente encerrar esse momento aqui? Deus está dizendo: eu vou te dar a evidência. Que isso, Camila? E aí agora eu digo que não é só para hoje, mas a partir de hoje. Tudo que você sempre ouviu que Deus ia fazer, tudo que você sempre acreditou que Deus ia fazer, Deus te trouxe hoje aqui para dizer: ó, tá feito. Mas para você não ficar de maluco no meio do povo, eu vou te encher de evidências por esses dias. Eu vou provar para você e para os outros que eu te dei vitória nessa guerra, que eu sou contigo numa nova temporada, que eu estou transicionando o seu ministério, que eu estou multiplicando os seus negócios, que eu estou te levando para um novo nível. Levante a mão direita como quem pega a capa de Elias. Levante a mão direita como quem tem força para erguer a cabeça de Golias. E diga assim para si mesmo nesta noite: evidências virão para minha mão. Faz assim comigo e diga: evidências da vitória na minha mão. A partir de hoje, aplauda, glorifique, exalte o nome daquele que prova que é com você. Será que nós temos alguém aqui nessa noite que compreendeu que não pode ficar nem mais um dia distante dos caminhos do Senhor? Camila, você dizia aí, ó, vai para cima. E eu dizia: como é que eu vou para cima sem Jesus? Eu não posso ir para cima sem Ele, não pode mesmo. Mas Ele está aqui para te dar a mão hoje. Você precisa renovar sua aliança com Deus. Se você sabe que se afastou e precisa voltar, essa é a noite, não é amanhã, não é domingo, não é outro dia. Nós já profetizamos aqui que é este dia, é hoje. Então eu vou ser bem rapidinho aqui, porque não é pelo muito falar. Se você entende que está onde Deus queria que você estivesse, e que você não pode ficar nem mais um dia distante dos caminhos do Senhor, vou contar de 1 a 3 agora. Se você se afastou, se distanciou, e quer receber uma oração,
quer fazer uma confissão pública de fé. Camila, precisa. Não foi a igreja evangélica que inventou isso. Foi Jesus que disse assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai e dos anjos que estão no céu. Olha o que ele diz: porém aquele que se envergonhar de mim. A maioria das pessoas que não tomam uma decisão ao lado de Jesus, não é porque não amam, mas é porque sentem vergonha de confessá-lo. Por isso a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino do céu. Não é característica da personalidade, é ser impedido de professar a fé que você tem nele por causa de um constrangimento. Camila, como é que eu não vou me constranger? Eu estou cheio de parada aí para resolver, depois que eu resolver eu venho. E aí por isso você nunca vem, porque foi Jesus que disse: ora, sem mim nada podeis fazer. Camila, mas como é que eu vou? Eu tenho umas paradas aí, um tico-tico no fubá. Vem você, tico-tico, fubá, geral. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais, não seja orgulhosa ou orgulhoso. Você não vence sozinho, mas com Jesus você faz até o impossível acontecer. Então eu vou contar de 1 a 3. A igreja está orando por você agora. Se no 3, só para te dar impulso, você sentir que essa é a noite de reconciliação. Rapaz, moça, homem, mulher, você quebrou coisas aqui grandiosíssimas. Você acha que o inimigo que hoje você declarou a frustração dele e a sua vitória não vai tentar contra você de volta? A pergunta é: quando ele voltar, vai te encontrar sozinho ou acompanhado? Porque Davi foi em nome do Senhor. Você está indo em nome de quem, mano? Eu estou sendo honesta com você, vamos jogar limpo. Eu tenho uma irmã mais velha. Tinha uma vizinha que de vez em quando batia em mim. Quando eu estava com a minha irmã, ela não batia. O que eu fazia? Só ia e voltava para a escola naquele pedaço com a minha irmã, para ela não mexer comigo. Guardar as devidas proporções é você no mundo sem Jesus. Vou falar rasgado, vai apanhar a beça. Mas com ele é totalmente diferente. Como é que você vem para a guerra e depois volta sem ele? E outra, como disse Pedro, vai para onde? Ah não, é que eu estou desviado há muitos anos. Está desviado há muitos anos e plena quarta-feira à noite está na casa de Deus. Tu nem sabe ser desviado. Tu é crente, cara. Não, não sou não. Tu é, ó, quer ver? Crê que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens? Camila, eu creio. Crê que ele foi enviado por Deus ao mundo para nos redimir da perdição? Camila, eu creio. Crê que ele em breve voltará? Camila, eu creio tanto que me pelo de medo. Tu é crente, cara. A pergunta é: por que ainda não é salvo? Porque para a salvação requer atitude, mudança de comportamento, profissão de fé. Aí você vive a vida toda como se fosse, mas não é, porque na hora da decisão o inimigo quer te ameaçar. Só que hoje você não faz ameaças, você faz promessas e vai para cima. Então quando eu disser 3, coragem. Ai, se eu sentir um arrepio eu vou. Quer sentir arrepio, tira a roupa no frio. Salvação não é sentimento, é decisão racional. Eu conto 1, a igreja em oração agora. A igreja, ore. Jesus, aonde houver um filho da salvação aqui, ó, que o Senhor está livrando da perdição, traz ele, traz ela. Eu conto 2, Camila, é comigo que Deus está falando, não só hoje, mas já há alguns dias. 2,5, coragem. Se você é você e você sabe que é você. 3, levanta essa mão direita para o céu e deixa eu ver quem quer Jesus nessa noite. Levante a mão, levante a mão. Vocês têm coragem de vir aqui na frente receber essa oração? Os que levantaram a mão, tem coragem de vir aqui? Se tiver, vem, vem. Isso, pra cima, vem. É isso, pra cima. Pra cima, vem. Isso, coragem. Isso, coragem. Oh, aleluia. A igreja celebre a sua vida. Gigantes caem. Eu tenho descoberto isso ao longo dos anos na minha vida, que os maiores gigantes que Deus tem me dado graça para derrubar, eu não tenho derrubado brigando na internet, discutindo com a minha família, brigando com meu esposo, não. São com decisões que envolvem somente a mim. Eu tenho visto gigantes caírem assim,
eu tomando decisões a despeito de terceiros, tomando decisões sobre mim. É isso que você faz quando você sai do seu lugar e vem ao altar de Deus numa noite como essa. Você está dizendo: eu decido por mim, eu decido por Jesus, eu decido Jesus. Nós vamos orar agora e eu vou perguntar à igreja se eu posso orar agora, ou se tem alguém no lugar que está ainda esperando alguma coisa e está dizendo: Camila, não ore não, ainda não, que eu vou chegar aí. Tem ainda mais alguém que o coração está batendo, e eu declaro agora vencido e sem força tudo que te amarra, cai por terra em nome de Jesus. A escolha é sua, ela é sua. A igreja glorifica porque salvação chegou a esta casa. A igreja glorifica porque salvação chegou a esta casa. Aleluia. Amém. Amém. Posso ouvir um amém, igreja? Posso ouvir um graças a Deus? Vou abrir um parênteses aqui e quero abençoar a vida de vocês que estão aqui até agora de pé. Porque você prega de guerra e não aguenta, eu já fico pensando, não é possível que foi Deus que mandou a gente pregar isso. Mas você, desde a hora que ficou em pé, tu está em pé até agora. Essa guerra é tua, essa guerra é tua. Deus abençoe cada um de vocês. Estendam as mãos em direção ao altar. Vamos orar por essas vidas. Vocês que estão aqui no altar, levanta a mão direita assim para o céu, ó. Vamos orar com eles, igrejas. Vocês que estão aqui na frente, digam assim, ó: Senhor Jesus, minha alma te pertence. Eu te entrego a minha vida de todo o meu coração. Me recebe na tua presença. Perdoa os meus pecados. Eu tinha saudade de ti, Senhor. Saudade de ti. E eu te glorifico por estar na tua presença novamente essa noite. Fica comigo, firma meus pés sobre a rocha. Joga no mar do esquecimento todos os meus erros, as coisas mais vis e terríveis que eu fiz. A tua palavra diz que do meu passado o Senhor não se lembrará mais. Cumpre na minha vida a palavra do Senhor que diz: eis que faço uma coisa nova. Eis que faço uma coisa nova, Pai, em nome de Jesus. Eu oro agora com a igreja por cada um deles e eu te peço uma coisa nova, novidade de vida. Dá a eles poder sobre os espíritos imundos na autoridade do nome de Jesus. Libertação de todo medo. Quebra em nome de Jesus toda palavra ao contrária. Empodera eles da graça, do Espírito Santo, do fogo, do poder. E que eles sejam verdadeiras testemunhas do teu poder sobre a terra. Como sacerdotes, como reis, nós os abençoamos na autoridade do nome de Jesus. Quem concorda, diga. Vamos receber esse povo aqui, Lagoinha, daquele jeito que só vocês sabem. Prepara aí, prepara.